Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pela ZNN. Estamos começando mais um programa Ponto de Vista, dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal de Barretos e toda a região. Você nos acompanha através do canal oficial da ZNN One no YouTube. Já aproveita, clica no sininho aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Você também pode nos acompanhar através da página da ZNN One no Facebook. E para quem acompanha através do Facebook, pode também estar mandando as suas perguntas, seus comentários. Hoje, dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos, estamos recebendo o pré-candidato a deputado estadual pelo Patriotas, Odair de Moura e Silva, graduado em administração pela Unifeb, empresário, radialista, atua como locutor e comentarista jornalístico no programa Direto da Redação da Diário Independente FM, além de atuação em programas de TV, é também idealizador do projeto Rádio na Rua, além de ser gerente comercial e artístico do Grupo Monteiro de Barros. Odair, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, uma boa noite para você e aproveitar e já agradecer você ter aceitado o convite e participar aqui com a gente. Olha, fiquei orgulhoso de ter recebido o convite, em primeiro lugar, muito obrigado a você, toda a sua equipe, é um prazer estar aqui com você, Marcelo. Nós que somos barretenses, né, que nascemos, crescemos aqui nessa cidade, então, assim, a cada encontro que a gente tem com os amigos é muito bacana. E te reencontrar depois de bastante tempo, eu te confesso, estou bastante feliz e é muito prazeroso. Eu agradeço a vocês pelo convite e quero me colocar à disposição para ser interrogado, Marcelo. Vamos bater um papo bacana aí, de maneira que eu estou me sentindo bastante em casa aqui com você. Dessa série de entrevistas, Odair, a gente tenta levar para o público, né, nossos telespectadores, um perfil mesmo pessoal dos pré-candidatos, né? A gente fala sobre política, ideias, projetos, mas também a ideia a idealização dessa série de entrevistas é para mostrar o perfil dos pré-candidatos. Você já pode falar que é candidato? Como é que está essa questão? A legislação ela é bastante complexa, né? A legislação é bastante complexa. A gente vê alguns candidatos, por exemplo, todas as consultas que nós fizemos, enquanto não for liberado a campanha, você tem que usar o termo pré-candidato. Mas eu vejo que alguns já estão usando candidato. Mas seu nome já foi oficializado? Não, já foi oficializado, já houve a convenção do Patriota, já está legalizado, o registro já foi feito, inclusive, da minha numeração, e não pode ser divulgada ainda, e também da minha candidatura, já está tudo oficializado. No entanto, a gente não pode divulgar e usar o termo candidato. Né? Ou seja, a legislação ela é um pouco confusa, né? Tem o Eliezer aqui que é advogado, sabe muito bem o que nós estamos falando, né? A legislação eleitoral, né, por mais que eles tentem aprimorar, ela ainda traz muita confusão para a cabeça dos advogados mesmo, que trabalham nessa área, né, do direito, e também para os candidatos. Ela é bastante confusa nesse sentido. Entendi. Tá, mas o correto é usar o termo pré-candidato. Pré-candidato. Isso. Então, a gente quer mostrar, né, o perfil, quem são realmente as pessoas que colocaram seus nomes à disposição. Então, para a gente começar esse bate-papo, gostaria que você falasse um pouco da sua infância, né, onde você cresceu, seus pais, seus irmãos, família, né, filhos. Olha que bacana. Eu costumo dizer o seguinte, que eu sou um eterno menino da roça, né? E hoje eu me fiz profissionalmente na cidade, mas eu nasci na roça. Eu sou o 14º filho de uma família de 17 irmãos. Nós somos em 17, né? Perdemos o irmão mais velho em setembro, agora do ano passado, dia 22 de setembro. Mas até dia 22 de setembro do ano passado, éramos 17 irmãos vivos e agora um está vivendo no mundo celestial, né? Uhum. Que é o nosso irmão mais velho, o Severino. O Zeferino, aliás, Severino não, nós chamávamos ele de Severino de vez em quando, mas é Zeferino. Né? Ele veio a óbito ano passado e foi uma perda bastante grande para a nossa família, e com uma família, apesar de bastante grande, muito unida, sabe? Nós somos criados num berço de muito amor, né? De muito valores cívicos, morais, éticos, religiosos, né? Então, o meu pai e a minha mãe, eles eram analfabetos. A gente
gente morou na roça. Eu morei na roça, vivi na roça até os 13 anos de idade. E até os 13 anos de idade, eu morava numa casa de pau a pique, com portas e janelas de tramela, né, que você enfiava a mão por fora para abrir, né? Não tinha essas roubalheiras, essas coisas todas que tinha hoje. Também não tinha o que roubar, se entrasse dentro de casa ia passar vergonha, né? Ia sair mais pobre do que entrou, né? Então, assim, era uma vida bastante humilde. A gente morava na casa de pau a pique, de chão batido, né? Que assim, não tinha piso, era chão mesmo. E as paredes de barro, né? Que era aquele barro do brejo mesmo que a gente fazia. Anualmente tinha que trocar aquele barro, dar um repasse, porque a chuva, na época da chuva, ia tirando aquele barro, né? Porque ele não tinha esse complexo de cimento, de cal naquela época, era o barro mesmo que secava nas paredes. Então eu vivi essa vida até os 13 anos de idade. Comecei a trabalhar na roça a partir dos 6, 7 anos de idade, acompanhando meus irmãos e meu pai, né, a família toda trabalhava na roça, mas sempre com um pensamento sonhador, né? Eu nasci com um espírito de empreendedor, né? E eu sempre fui um ouvinte de rádio assíduo, assim. Na minha casa, a gente só ouvia rádio, porque era muito moleque, né? A gente só ouvia rádio quando a mãe ligava o rádio na fazenda. Porque era rádio de pilha e era uma compra só de jogo de pilha por mês. Então tinha que ir controlando. Isso, então aquela pilha tinha que durar o mês inteiro, não é? Então não tinha energia elétrica, era lamparina, banho de bacia, aquela coisa toda. E aí a gente tinha um jogo de pilha para passar o mês todo. Então a mãe já controlava que hora que ligava o rádio e que hora que não ligava. Uhum. Então, tinha algumas coisas que me marcaram muito, por exemplo, eu me recordo ainda do Omar Cardoso, né? Que era um astrólogo que fazia o programa na Rádio Barretos, na época, e ele fazia os signos do dia. E minha mãe ouvia aquilo todos os dias, então a gente também ouvia, né? E ele tinha uma frase que nunca me saiu da cabeça e que é importante a gente ter dentro do nosso coração, que é o seguinte: o Omar Cardoso, todo dia quando ele falava bom dia, mas bom dia mesmo, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor, né? E aquilo marcou muito para mim, isso lá no começo dos anos 70, já menino, né? Mas aquilo marcou muito para mim. Tem um outro fator bastante interessante, que eu me recordo que uma vez estava vendo um curso, acho que em 1972, mais ou menos, a Rádio Barretos anunciou que precisava de locutor, né? E a minha mãe dizendo para um dos meus irmãos, que era um pouco mais velho, dizendo o seguinte: por que você não vai lá fazer esse teste lá, vai que você vai ser locutor da rádio? E meu irmão, de jeito nenhum, vou mexer com isso não. Então você vê que tinha umas coisas meio malucas no ar, né? E que acabaram depois a gente vindo a cumprir esse objetivo. Então, o Marcelo e você que nos acompanha, a minha vida foi isso. Aos 13 anos de idade, até os 13 que era na cidade, eu concluí a 7ª e 8ª série vindo de perua escolar já no período noturno, porque precisava trabalhar o dia inteiro na roça, né? Trabalhava até às 5 horas na roça, tomava um banho, pegava a perua e vinha correndo para a escola. Eu fiz a 7ª e 8ª série no Silvestre de Lima, ali na Vila Baroni, né? No quarto grupo. No quarto grupo. Né? E tenho boas recordações de bons amigos que fiz ali na minha época de 7ª e 8ª série vindo de perua escolar. Então, essa foi uma fase bastante interessante da minha vida. Depois da 8ª série, que eu fiz a 8ª série, eu vim para a cidade. Eu consegui trabalhar um emprego de serralheria, ali na Baroni também, serralheria Perini. Eu falo isso com muito orgulho, sabe? Porque no começo eu carpinava quintal para poder ganhar um dinheirinho, né? Então o que eu sabia fazer na roça era carpir quintal, eu carpia a roça. Aí eu comecei a carpir alguns quintais, né? Eu lembro que ali perto, você morou por ali também na Baroni, tinha a sorveteria Quimel, lá embaixo, na 25 a 38, por ali, 36. 38, Eu me recordo que ali tinha um quintal ali que eu carpia todo mês, porque lá tinha tiririca. Então era bom porque todo mês eu ganhava 5 lá. Então, assim, crescia muito rápido, né? Então são algumas situações que a gente veio vivendo. Daí trabalhei na serralheria por 1 ano e meio e fui consertar a porta da Rádio Barretos, né? A Rádio Barretos é onde é o prédio da Rádio Jornal, na 17 ali. Hoje a porta existe, está lá até hoje. Eu fui consertar uma porta. A porta foi bem consertada. Foi bem consertada. Tá aí eu percebi que a porta precisava de um trato especial, né? Aí eu falei, vamos já organizar isso aqui. Eu troquei os rolamentos, que já eram bastante gastos, né? Das portas, uma porta de correr de 2 faces, né? E falei, já vamos aproveitar e trocar essa fechadura aqui também. Então eu fiz assim, um bom zelo, fiz um bom zelo na porta. E o Paulo Albino, que era lá da Baroni também, ele vizinho nosso, né? O Paulo Albino, que era o gerente da rádio, que eu não conhecia, quando viu o trabalho e gostou, falou, você vai trabalhar comigo, menino? Falei, de jeito nenhum, nunca vi na rádio, não conheço rádio, moleque da roça, caipira, né? Só ouvia rádio.
E aí foi o Paulo falou, não, você vai vir trabalhar. E assim foi então a minha vinda para a cidade. Daí eu tinha ainda um trabalho para fazer. Eu me recordo que estava sendo construído aquele prédio da Leve Pneus na 43 ali. O prédio está grandão, está até com as placas de aluga lá. Que hoje é do Nixon, era do Raul Levino, da Conceição, daquela família maravilhosa que fez muito por Barretos. E ali estava construindo aquele prédio e eu estava construindo, eu estava fazendo na serralheria alguns vitrôs ali. Aí o Perini falou, não, o Perini era enérgico, né? Moleque, tinha que ser enérgico, né? Pra gente aprender. E é isso que faz a gente ficar bom. Com certeza. E o Perini falou, não, menino, não é assim não, pedir as contas, você tem que acabar a tarefa primeiro. Né? Então, qual tarefa? Não, é aqueles vitrôs, você tem que acabar aquilo lá e entregar. E eu fiquei mais uns 20 dias ainda fazendo aquele compromisso. Aí eu me recordo que era um sábado, meio-dia, né? Eu falei, senhor Orlando, acabei o serviço. Falei, de jeito nenhum, você tem que pintar. Eu vou entregar sem pintar. Né? Eu falei, então tá bom. Aí fui no sábado e domingo e fiz a pintura toda, entreguei o material. E aí no dia seguinte comecei a trabalhar na rádio, foi dia 1º de agosto de 1980. Acabei de completar 42 anos no rádio. Que maravilha. Né? Então essa foi a minha história. Assim, até chegar no rádio, né? Agora muitas coisas aconteceram, né, Marcela? É um caminho longo aí, de muito trabalho. Eu sempre fui fascinado pelo trabalho. Sabe, assim, eu não sei se por causa daquela cultura da roça, né? Então, levantar cedo e dormir tarde trabalhando, para mim, é prazeroso demais na conta. Então, a minha vida, ela foi sempre ligada ao trabalho. Né? E aí, na rádio, eu fui me fazendo. Eu entrei com 14 para 15 anos como operador de áudio, eu entrava às 4 horas da manhã. Eu ficava com 14 anos, eu tinha uma chave da rádio. Hoje eu fico pensando, falo, meu Deus, você dá uma chave de uma empresa com um moleque de 14 anos... Dá errado. Você não sabe, vai dar problema. Né? Mas eu com 14 anos eu tinha a chave da rádio e eu tinha que chegar às 4 da manhã, abrir a rádio, ligar equipamento, porque aquele tempo do equipamento valvulado, né? Hoje você já liga, o bicho já sai falando, né? Naquele tempo não, tinha que esperar aquecer as válvulas. Não, hoje nem desliga, né? Já fica ligado. Não precisa nem desligar. Mas você tinha que aquecer as válvulas. Então eu chegava às 4 horas da manhã na rádio, abria a porta sozinho com 14 anos de idade, ligava o equipamento, que eram as válvulas, até a rádio era válvula naquele tempo, tinha que esperar aquecer, acender aquelas válvulas todas para começar a funcionar. Mas quando eu chegava, eu já tinha que ligar para o gerente da rádio, naqueles telefones a manivela, né? Parece que nós estamos há 300 anos atrás, né? Mas eu ligava para o Paulo Albino, que morava lá na torre, para acordá-lo para que ele ligasse o transmissor. Então eu não podia perder hora. Se eu perdesse hora, eu desandava tudo. Aí o Paulo perderia, seu Paulo perderia a hora, não ligaria o transmissor da rádio, nada funcionaria. Então a responsabilidade de um moleque de 14 anos era muito grande. E talvez isso tenha exigido muito de mim essa questão da responsabilidade, né? Então eu sempre tive comigo essa questão, tratou, combinou, cumpra. Né? Então isso sempre ficou muito claro para mim. E assim foi. Aí eu fui como operador de áudio, né? Trabalhei como operador de áudio durante uns 2 anos e pouco. Aí comecei a aprender a fazer locução, vendo os locutores, né? Curioso, né? Comecei a ver os locutores, comecei a aprender. Aí pegava os textos, na hora que não tinha ninguém, porque eu tinha muita vergonha, eu pegava os textos, tinha muito texto ao vivo naquela época. A hora que não tinha ninguém, eu pegava os textos e ficava arrebentando os locutores. Né? Eu sozinho, feito um maluco, ia pro banheiro lendo aquele negócio, arrebentando os locutores. Pegava os jornais que ia jogar fora, porque não tinha assinatura de jornal, não tinha nada disso. Eu pegava os jornais que ia jogar fora e levava para casa, para ler em casa. Notícia 2, 3 dias para trás, entendeu? Para poder aprender a leitura, para praticar a leitura. Então foi um esforço bastante grande. Aí depois eu comecei a fazer locução de rádio e a coisa caminhou. Né? Nesse período também, eu acabei trabalhando 3 anos em banco. Continuei na rádio, nunca deixei de trabalhar na rádio, mas eu trabalhei também no Banco Nacional durante 3 anos, no setor de contabilidade do banco. Né? Foi um período bastante importante, de muito aprendizado também. E aí depois veio a época daquelas infrações malucas, Sarney, em 86, aí eu fui mandado embora do banco, única vez que fui mandado embora do serviço. Fomos em 8 mandados embora no mesmo dia, porque as agências bancárias reduziram muito, que é aquela mudança de URV, aquela mudança de valores, lá nem me recordo na época, mas era uma inflação de 80% ao mês, era uma coisa meio maluca, né, que nós vivemos lá nos anos 80. Aí eu fui demitido do banco nós fomos em 8 no mesmo dia.
E aí eu falo, a partir de hoje eu fico só no rádio. E foi muito legal, porque quando o banco, eu cheguei para trabalhar no banco, eles, você está demitido a partir de hoje, eu e mais uma cambada lá. Aí eu voltei para a rádio, já estava trabalhando com o Monteiro, eu cheguei lá meio triste, falei, seu Monteiro, eu vim aqui falar com o senhor porque o banco me mandou embora. Ele falou, graças a Deus. Eu falei, mas esse Monteiro tá doido, né? Ai, tá querendo Eu dizer... chateado, triste mais da conta, né? Ele falou assim, que notícia boa, Daí. Eu falei, mas como assim, senhor João? Ele falou, não, porque agora você vai trabalhar só comigo. E você vai ganhar mais dinheiro do que um gerente de qualquer banco em Barretos. Né? Então, você vê como é que o líder, né, como é que um homem de visão, ele consegue enxergar os talentos. Talvez ele enxergava em mim um talento que nem eu mesmo conseguisse enxergar naquele determinado momento. Por isso que muitas vezes, Marcelo, quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente precisa ter muito esse cuidado do que a gente fala para os outros. Né? Porque uma fala sua pode motivar e transformar a vida de pessoas para o bem. Mas uma fala nossa também pode, vou usar um termo até bem, desgraçar a vida de uma pessoa. Então, do mesmo jeito que a gente pode elevar alguém, a gente pode também destruir uma vida através de uma palavra, de um conselho mal dado. Quando o senhor João Monteiro, o Monteirinho, virou para mim e falou isso, eu falei, o Monteirinho está louco. Eu falei, não pode estar falando. Ele falou, não, você vai ganhar mais dinheiro do que qualquer gerente de banco, mas um dia você vai falar isso para mim. Eu falei, então tá bom, se o senhor acredita, vamos embora. Né? E aí eu fiquei trabalhando na rádio. E aí continuei, já era locutor lá e fui prospectando, fui fazendo novos processos dentro da empresa e estou lá há 40 anos. Estou lá há 40 anos. Muito bom. Mas na política mesmo, quando que despertou esse interesse pela política? Porque assim, eu sei que não é de agora, né? Você foi membro do DEM durante Eu fui presidente, fui presidente do DEM durante uns 10, 12 anos, eu sempre tive um carinho muito grande. Tive com o Cael, o doutor Oswaldo Cael, uma pessoa que eu amo de paixão. Como médico, assim, é espetacular. Como amigo, então, nem se fala. E o Cael, como político, ele sempre foi um grande exemplo, um homem exemplar, doutor Oswaldo Cael Filho. Então, eu sempre me espelhei muito nas questões políticas, olhando a ética do Cael, a maneira com que o Cael tratava a política. E aí, em determinado dia, fui convidado a entrar na época no PFL, que o Cael era presidente. Tá, depois, mais para frente, transformando em DEM, acabei assumindo a presidência do DEM por um período, o Cael ficou de vice, e nós cuidamos do DEM durante um bom período, e hoje a prefeita de Barretos é do DEM, mas eu já não estou mais no DEM, inclusive levamos a Paula para o DEM, a elegemos no DEM, né, isso tem que ficar bem claro. E hoje virou União Brasil. Virou União Brasil, e nessa virada de União Brasil, eu não muito contente mais com o projeto que era apresentado, decidi deixar o Democratas e me filiei ao Patriotas. Fui sondado por vários outros partidos, né, mas decidi escolher o Patriota. O Patriota tem muito a ver com a minha filosofia. É um partido que pensa no trabalho, é um partido que pensa nessas questões relacionadas à ética, moral, amor à pátria, amor à família, amor às pessoas, respeita a religiosidade. Então eu me senti familiarizado, por isso eu escolhi o Patriota para me filiar. Legal. Como uma pessoa que trabalha no rádio, né? Você é locutor, comentarista jornalístico, você está acompanhando aí todos os dias, né, os problemas da cidade, da região, do país. Isso acaba se tornando um diferencial, né? Hoje todo mundo tem acesso à informação, todo mundo está a par de tudo, mas uma pessoa que está ali trabalhando com a notícia, né, na parte jornalística, tem esse olhar mais apurado. Você acha que isso realmente é um diferencial? E outra pergunta que eu já quero emendar, como candidato a um cargo eletivo, é a primeira vez? A minha história política, eu quando tirei o meu título de eleitor, aos 18 anos de idade, que naquela época tirava-se aos 18 anos de idade, nós tivemos um vão onde as eleições passaram a ser 6 anos. Então, acabei de tirar meu título, não podia votar naquela eleição, né? E era uma eleição, ela já era descasada, a municipal, estadual e federal. E aí teve um vão de 6 anos e eu acabei perdendo o passo da votação. Minha primeira votação para vereador e para prefeito foi aos 22 anos de idade. Né? Então, quando eu tinha minha primeira
oportunidade de votar para vereador e prefeito. Naquele momento eu já visionário e entendia a política no meu ângulo de visão, né? Eu entendia a política como pureza, como salvação. Eu me coloquei à disposição, meninão, com 22 anos de idade, né? Tinha acabado de casar há pouco tempo, tinha nem um ano que tinha casado. Me coloquei à disposição e fui candidato a vereador pelo PTB na época. E fiquei como suplente de vereador. Tem inclusive meu diplominha lá em casa, guardado até hoje, de suplente de vereador. Isso em 1988. E aí eu decidi não disputar mais eleição, talvez por desencanto de algumas situações que eu tenha vivido naquele momento dentro do partido em que eu estava filiado e que fui candidato. Aí eu decidi comigo e com a minha esposa o seguinte: olha, não vou mais participar da vida pública, eu vou cuidar da minha carreira, eu vou cuidar de criar minha família. E aí me dediquei completamente à minha carreira, aos negócios da família. Fomos criando negócios nesse período e decidi participar da política só nos bastidores, contribuindo de alguma forma, né, com a minha cidade, nos bastidores da política. Mas eu decidi que iria cuidar da minha carreira profissional e dos negócios da família. E nesse meio de tempo, assim, nós criamos vários negócios. Em 1997, por exemplo, mesmo sendo gerente já do Grupo Monteiro de Barros, com várias emissoras de rádio e jornal, eu decidi comprar uma rádio na cidade de Frutal, Minas Gerais, né? E aquilo que o Monteiro havia me dito lá quando eu ganhei as contas no banco, já se configurava. Então eu consegui ter a capacidade financeira de comprar uma rádio na cidade de Frutal, Minas Gerais, uma rádio que já existia lá há muitos anos. E logo na sequência nós criamos um jornal que foi muito importante na transformação da cidade, que era o jornal Nova Frutal. E nós tocamos essas duas empresas, eu, minha esposa, meus filhos e os funcionários que a gente tinha lá, tocamos essa empresa durante 9 anos na cidade de Frutal, até que chegou um momento que nós decidimos vendê-la. Mesmo nesse período, eu continuei tocando as empresas do Grupo Monteiro de Barros, né? Porque o neto, o Luiz Antônio e o seu João Monteiro, eles já estavam mais ligados à Rede Vida e Televisão. Estava havendo a estruturação, era o início da Rede Vida e Televisão, que ela começou a funcionar em 1995. Então era bem no início. E aí eu tinha um compromisso com eles de que não abandonaria o nosso trabalho aqui em Barretos, mesmo tendo a empresa lá em Frutal. Então é isso que eu digo, Marcelo. Todas as vezes que combinou, tem que cumprir. Eu combinei com eles e cumpri. Toquei minha rádio lá em Frutal em paralelo, até que chegou um momento que falei, eu prefiro vender a rádio e continuar aqui na empresa, né? Isso eu fiz em 2006. Nós vendemos a rádio de Frutal e o jornal e continuamos tocando as empresas aqui em Barretos, né? Então, com relação à vida política, eu abandonei lá atrás, né, e fiquei trabalhando nos bastidores. Assim como tua equipe aqui trabalha nos bastidores para que tudo isso aqui aconteça. Né? Eu fiz isso durante muito tempo. 6 anos eu prestei serviços à Rede Vida e Televisão, que é da mesma empresa. Eu estava sediado em São José do Rio Preto, cuidava do interior do Brasil, de toda a situação comercial, era gerente comercial no interior do Brasil, e visitei o Brasil de ponta a ponta, quase, muitos contatos com grandes empresas, corporações. O que é mais bacana, dificilmente eu ia numa empresa, Marcelo, que não tivesse alguém que tivesse se formado em Barretos. Quando você vai pelo Brasil, e a gente vai estar soltando um documentário daqui a uns dias que vai estar falando sobre isso, então dificilmente eu ia numa empresa de engenharia, por exemplo, que não tivesse um profissional formado em engenharia em Barretos. Olha que legal. Então toda hora que você chegava, você encontrava alguém em qualquer lugar do Brasil. Ah, fiz faculdade, não sei quem fez faculdade, meu pai fez faculdade em Barretos. Então você fala, meu, esse Barretos é melhor do que o que eu achava que era, né? Então assim, em indústrias de alimentos, dificilmente você vai numa indústria de alimentos, em qualquer lugar no Brasil, que você não encontre alguém que tenha sido formado em engenharia de alimentos em Barretos. Entendeu? Então assim, Barretos é extraordinário, exportou gente para o Brasil inteiro e para o exterior, né, com muita capacidade, com a formação muito bem feita aqui na nossa cidade. Bom, essa experiência na Rede Vida, criamos o programa Arena Barretão, que foi apresentado pelo Juliano César, que infelizmente faleceu, né, senão o programa estaria no ar ainda até hoje. Criamos a Arena Barretão, que era uma maneira de mostrar Barretos para o Brasil inteiro. Um programa que nós tocamos durante esses 5 anos na Rede Vida de televisão.
ano passado, aí reassumi o comando das empresas aqui em Barretos. Né? E quando reassumi o comando das empresas, eu falei, puxa, eu preciso de contribuir um pouco mais com essa cidade. Aí nós criamos o programa Direto da Redação, que o Capucho, que era locutor da Band, veio ser o apresentador. Né? E eu falei, agora preciso de um comentarista. Aí quando eu olhei para o time, falei, já está todo mundo ocupado. Né? Aí como o time já está todo jogando, não tem mais ninguém para escalar, então eu olhei para mim e falei, sou eu, vamos lá. E aí eu entrei como comentarista no Direto da Redação. Depois, logo no final do ano, o programa virou um sucesso danado. Aí quando no final do ano eu tive a inspiração de montar o Rádio na Rua, que aí foi um outro projeto que todos me chamavam de maluco na época, né? Você fazer um rádio todos os dias da rua, né, de algum ponto diferente da cidade, não repetir um dia e outro no mesmo lugar. Então, cada dia está em um ponto diferente da cidade. Pode repetir depois de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, sei lá, de um período, sim. Mas cada dia ele está em um ponto diferente da cidade, com som e imagem. Né? Era uma ousadia bastante grande naquele momento, você criar algo nesse sentido, porque não existia, e ainda não existe em nenhum lugar no Brasil, nenhuma rádio que faça essa loucura que eu decidi fazer aqui em Barretos. Né? Então, assim, eu acordei com a inspiração maluca, tipo 2 horas da manhã, e não consegui mais dormir, enquanto não amanheceu o dia, né? E quando amanheceu o dia, eu já fui atrás de uma coisa, de outra, à tarde já estava decidido, vamos fazer o Rádio na Rua. Foi um projeto que eu comecei a entender e ouvir, e o Rádio na Rua, eu fui o primeiro a sair, porque eu já pegava de manhã, o estúdio é dentro de uma van, né? Então, de manhã, 6 horas da manhã, eu já estava na rádio, pegando a van, eu mesmo dirigindo ela, pilotando ela, e indo para o ponto onde já havia sido combinado, ou comercialmente, de alguma forma, tal, com a equipe do comercial, que é comandada pelo Alessandro, do Rádio na Rua. Então, aí comecei a ir para a rua. Então, eu amanhecia fazendo rádio na rua. Né? Então, 8 horas da manhã a gente entrava no ar, já tudo montado, tudo estruturado, e ali a gente defendia as causas daquela população, ouvia a população. E aí eu falei, mas não é possível que não tenha político em Barretos para ajudar esse povo. Eu comecei a perceber que o povo estava sofrido, desencantado, desiludido com a política. E desamparado. Desamparado. E aí eu comecei a perceber que começaram a tirar aquelas nossas conquistas, Marcelo, de quando a gente era criança, eu, você, né, e muitos de nós que estão nos acompanhando aqui. Nós conquistamos lá no passado, a duras penas, a 13ª região administrativa. Antes as nossas questões eram resolvidas em Franca, outras em Araraquara, outras em Rio Preto, outras em São José do Rio Preto. Questões relacionadas à saúde, segurança, educação, né? Ou seja, era necessário se deslocar. E aí lá pelos anos 80, conseguiu-se que Barretos se transformasse em sede de região administrativa. Ou seja, a nossa vida barretense ficou muito mais fácil, mas ficou mais fácil para Guaíra, para Ipuã, para Miguelópolis, para Colômbia, para Colina, Jaborandi, ou seja, ficou mais fácil para toda essa sociedade, para toda essa comunidade, Barretos se transformando em 13ª região administrativa. E tentaram nos tirar isso. Aí eu já fiquei meio arrepiado, falei, opa! E aí eu falei, já que eu estou na briga, eu vou brigar com esse povo, né? Depois tentaram enfiar a goela abaixo, o ano passado, os pedágios da nossa região. Falei, mas aqui não vai botar pedágio, enquanto eu estiver aqui não bota não, hein? Eu chamo o povo, vou para lá. Então assim, eu comecei a perceber que a gente estava sendo sacaneado pelos políticos que nós votamos. Ou seja, nós elegemos alguns políticos e começaram a trabalhar contra nós. Falei, isso tem que acabar uma hora. Né? E vieram outras situações. O comando da polícia, do 33º Batalhão, quase que perdemos. Né? A Regional de Saúde, quase que perdemos. Perdemos Severínia e perdemos Olímpia para São José do Rio Preto, que foi um esvaziamento. Quando a gente fala em esvaziamento, que essas cidades saem, o índice populacional abaixa dessa 13ª região administrativa. Consequentemente, você tem a cada região, dependendo da quantidade de população, ela tem uma porcentagem de receita. Tá? E quando você sai daquela escala para uma escala menor, cai a sua proporção. Tá, vamos lá. Se você tem uma receita porque você tem 1 milhão de habitantes, você tem 10%. Se você cair para 900 mil habitantes, você já cai para 9%. Você vai perdendo também percentuais de investimento do governo. Não é simplesmente proporcional, perde... Perde em percentuais também, porque você muda de escala. É igual imposto de renda. Isso. Né? Quando você passa de uma determinada escala, você paga mais caro ou mais alta a taxa
ou menor, né? Quem tem empresa sabe muito bem o que eu estou falando, né? Quando você tem uma microempresa aí, você sabe, se o teu faturamento é até X, você está dentro de uma porcentagem. Se você aumentar, a porcentagem é outra. Então, todas essas questões vieram mexendo muito comigo. Falei, mas não é possível que ninguém vai enfrentar esses problemas. E aí começamos a falar sobre política, a possibilidade de candidatos, e a gente via que as pessoas que a gente entendia capacitados para poder fazer essa representação por nós, Marcelo, essas pessoas não queriam se apresentar. Né? Não foi uma nem duas pessoas que eu fui, puxa vida, você tem potencial, vai, não vou, não mexo com isso. Aí chegou no momento que eu falei, já que ninguém quer, quero eu então. Então alguns amigos empresários falaram, Odair, pode contar comigo, vamos embora. Aí começou, e aí então que veio essa questão. É um desafio bastante grande, porque nós estamos sendo desafiados a perder tudo aquilo que nós conquistamos. E se não tivermos um representante aqui nessas eleições, tá, podem marcar aí na agenda, marca aí no caderno, em algum lugar aí. O ano que vem, tá, permanecendo esse governo que está no poder hoje, nós vamos perder muita coisa ano que vem, a partir do ano que vem. Vamos falar mais sobre isso. Agora vamos fazer um rápido intervalo. Aí na volta a gente vai falar mais sobre essa expectativa aí com relação ao ano que vem e algumas coisas que podem estar acontecendo aí na região, não só em Barretos, como em toda a região. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais bate-papo com o pré-candidato a deputado estadual, Odair Silva. Rapidão. Ponto de vista, hoje dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos de Barretos e toda a região, recebendo o comunicador e pré-candidato a deputado estadual pelo Patriota, Odair Silva. É um bate-papo aqui para você conhecer mais sobre o perfil do pré-candidato. Odair, você estava falando e eu te perguntei, né, se como nessa atuação sua no jornalismo, vendo aí no dia a dia os problemas, né, isso aí acabou te despertando para sair dos bastidores e vir para uma disputa, né? Muitas vezes, às vezes, o eleitor aqui de Barretos, acredito que isso deve acontecer em outras localidades também, por desacreditar no potencial dos candidatos, muitas vezes não vota, não é nem que perde voto para candidato de fora, às vezes não vota em ninguém para deputado, né? Muita gente vai lá, vota para o executivo e acaba não votando para deputado. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, isso não é culpa da própria classe política? Que a gente vê, uns falam que é muitos candidatos, né? São muitos candidatos e tal, mas a gente vê que os próprios colegas da cidade fecham acordos com deputados já consagrados, porque é mais garantido, né? Até teve uma declaração da secretária de governo, a Graça Lemos, num programa de rádio, falando que ninguém de Barretos tem chance. E eu acho até que ela estava querendo argumentar porque que eles estão apoiando candidatos de fora. Mas você acha que a pergunta é essa, isso não é culpa da própria classe política de Barretos? Olha, vamos lá. São duas perguntas em uma. Primeiro, você tem razão. Essa questão de estar à frente do jornalismo, eu fui obrigado a me esforçar para conhecer muito bem a minha cidade. Então, hoje, o que você perguntar de Barretos, eu até não dá para falar onde está cada buraco, porque tem muito buraco, né? E eu, quando falo de buraco, eu não estou falando para botar a culpa na prefeita, não. Muito pelo contrário. O que eu estou querendo, quando eu falo de buraco, e eu tenho até um vídeo que eu fiz outro dia falando de buraco, é exatamente pela falta que faz um deputado estadual. Porque se a prefeitura tiver que ter dinheiro, Marcelo, para tampar todos os buracos e para recapear as ruas da cidade, ela é obrigada a aumentar os impostos do cidadão. E eu sou contra o aumento de impostos. Barretos já explora cada um de nós que temos imóveis aqui, porque nós somos um dos IPTUs. Eu tenho imóvel em São José do Rio Preto, né? Em Ribeirão já tive imóvel alugado. É brincadeira quando você compara um IPTU de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, que são grandes centros, com o IPTU de Barretos. É vergonhoso. Quando você fala para alguém, né? Você que tem imóvel em Rio Preto agora também sabe o que eu estou falando. Então, quando você compara
um IPTU de Barretos com de Rio Preto, São José do Rio Preto, é uma vergonha. Nós somos explorados aqui. O nosso IPTU é extremamente caro. É injusto o que se cobra de IPTU em Barretos. Pois é, mas aí o que acontece? Para a prefeitura conseguir manter a cidade toda asfaltadinha, os buracos todos tapados, ela só teria uma alternativa. Buscar no bolso do cidadão, da dona Maria, que lava roupa, que trabalha de doméstica, do seu José, do seu Antônio, que trabalha de pedreiro, servente pedreiro, que tem sua casinha, buscar mais recursos no bolso, meter a mão no bolso dessas pessoas para tirar mais recursos, para poder manter a cidade com asfalto, os buracos tapados. Não é culpa do prefeito. Isso é falta de um deputado que busque recursos junto ao governo do estado para que isso aconteça. Então não adianta ficar brigando com o prefeito, porque só tem um outro jeito de se aumentar a arrecadação. É nós pagarmos mais impostos. E nós não temos mais condições, porque nós estamos numa cidade que tem a pior renda per capita da região. A renda individualizada do barretense é muito menor do que o sujeito que mora em Colômbia. É muito menor do que o cidadão que mora em Colina, Guaíra, Bebedouro. Ou seja, a nossa renda per capita, que é o dinheiro, quando você pega o dinheiro que circula e divide pelo volume de pessoas na cidade, você vai ver que a nossa renda é mais inferior que todas as outras, porque nós não temos indústrias que gerem empregos de alta qualidade, bons salários, não é? Bom, então vamos lá. Quando eu falo de buraco, quando eu falo, preciso de buscar dinheiro fora. Vai, por exemplo, vou te dar 2 exemplos para você. Vai em Catanduva, que tem deputado estadual, vê se você acha um buraco na rua. Vê se você acha uma rua esfarinhando, igual nós temos várias aqui em Barretos. Você não vai encontrar nenhum. Estou te falando com segurança, porque eu vou lá. Conheço. Quando você faz isso em Fernandópolis, por exemplo, que tem deputado, quando você faz isso em Tanabi, que é a cidade do Rodrigo Garcia, você não encontra. Está tudo bonito. Está tudo recapeado. Está tudo bonitinho. Aí Barretos, que não tem representatividade a nível de estado, nós ficamos com aquilo que sobra, com as migalhas. Né? Então, essa é uma questão. Bom, voltando aqui à questão política, talvez a minha sinceridade pode até me atrapalhar um pouco, mas eu acho um pouco os políticos de Barretos ciumentos. O político de Barretos ele tem medo que alguém cresça mais que ele. Então, toda vez que você tem alguém no poder, tá? E você pode voltar aqui, vamos pegar o governo do Guilherme, por exemplo, que foi o nosso último prefeito. Né? Teve os problemas? Teve. Mas fez uma gestão melhor que ele pôde fazer. Né? Deixou o legado, deixou grandes impressões boas na cidade, apesar dos problemas que ele teve. Mas quem foi que ele preparou politicamente? Ninguém. Não fez ninguém, não deixa prospectar ninguém. Né? Então, vamos voltar. Doutor Emanuel, que é meu amigo, adoro o doutor Emanuel. Sou fã dele, amigo, adoro. E ele sabe disso. Não conseguiu construir ninguém também para que pudesse vir a servir a nossa região. Tá? Volta um pouco mais, o Web Rezec. Foi bom prefeito, foi bom deputado, né? Trouxe algumas conquistas para o Barretos, mas quem que ele fez politicamente? Ninguém. Então, os nossos políticos, a impressão que a gente tem é que eles não fazem, né? Ele devia ter aprendido com o Monteiro. Quando o Monteiro olha para mim e diz o seguinte, fala, olha, você vai ganhar muito mais aqui do que você ganhava no banco. Ou seja, ele acreditou e me deu oportunidade. Por que os nossos políticos não fazem isso? Não coletam, não observam na sociedade algumas pessoas de talento, né? E diz o seguinte, fala, Marcelo, vem para cá. Eu vou te ajudar, você vai ser um grande político em Barretos, ajudar a desenvolver a minha cidade. Isso aí pode ser também a explicação que a gente vê outras cidades, prefeito fazer sucessor, e aqui a gente não vê isso. Não consegue, Barretos tem uma tradição de não fazer sucessor. Né? Então, exatamente por causa disso que eu estou dizendo, existe um ciúme, eu acredito que seja isso, é meu ponto de vista, se tiverem outro ponto de vista diferente eu respeito, mas esse é o meu ponto de vista. Né? Existe um ciúme que não se ajuda a prospectar. Por exemplo, na minha equipe de locutores, eu não quero ser o melhor locutor, eu quero que todos sejam melhor que eu. Eu quero ser bom, mas se tiver um que fica melhor que eu vou aplaudir ele todos os dias e dar os parabéns para ele. Ou seja, imagina se o Tite, é o treinador da seleção lá, por exemplo, se ele fala, não, aqui ninguém tem que jogar melhor que eu, quando eu joguei lá no Rio Grande do Sul. Cara, nós estávamos sem seleção hoje. Verdade. Né? Então, qual é a grande sacada
que o líder precisa de enxergar. Ele olha para a sua comunidade e precisa de enxergar talento e dar oportunidade para esses talentos. Então, não há exemplo melhor do que o técnico de futebol. Tá? Ele quer que todos os jogadores sejam melhor. Você pega o menino lá, o técnico do São Paulo, lá, o Rogério. Foi o melhor goleiro de todos os tempos do São Paulo. Nasceu, cresceu e encerrou sua carreira. É o maior ídolo da torcida. Paulo. E deve estar doido para achar um goleiro. Cara, ele quer um goleiro melhor que ele. Tá precisando. Não é? Como técnico, ele tem que falar, eu quero um goleiro que não deixa entrar nenhuma. Quebra o recorde dele. Eu fiz 1000 gols, quero um goleiro que faça 10.000 gols de pênalti. Entendeu? Então, esse pensamento que a gente precisa de quebrar aqui em Barretos, né? E outras cidades conseguiram abrir esse tipo de pensamento. Bom, aí tem uma outra colocação que você me pergunta, eu dei uma fracionadinha para responder por partes, viu, Marcelo? Tá. Mas você pode intervir também, porque eu sou meio falador às vezes, até para não perder o raciocínio. Quando você me fala sobre a fala da Graça Lemos, por exemplo, eu acho que é uma infelicidade bastante grande, eu acho que ela foi muito infeliz. Eu acho que ela foi muito infeliz. Sabe por quê? Primeiro porque quando a gente olha para as pessoas que colocam seu nome como candidata, e ela foi candidata a deputada estadual e foi infeliz, não foi eleita. Né? Não foi eleita. Ela foi candidata a prefeita, não foi eleita. Foi a vice-prefeita, não foi eleita. Não podia falar desse jeito. Faltou com respeito com cada uma das pessoas que colocaram seus nomes para candidato. Olha, Marcelo, a decisão de você colocar um nome para candidato, principalmente num pleito para deputado estadual, é uma decisão pesada. A sociedade, e principalmente os políticos, precisam de tratar cada um desses candidatos com respeito. Ninguém é vagabundo, ninguém é bandido. Então você pega, eu não sei, não vou lembrar agora talvez o nome dos candidatos, até gostaria de lembrar, se você lembrar, cita aí para mim. Para o doutor Carneiro, tem que respeitar. Se o Lambari sair candidato, tem que respeitar. É um ato de bravura, de coragem. Não vai votar? Respeita. Com certeza. Respeita o candidato. Você não pode dizer o seguinte, olha, quem tem um pouquinho de inteligência não vota num candidato de Barretos. Isso é uma falta de respeito com a sociedade. Isso é uma tremenda falta de respeito com o cidadão que decidiu colocar seu nome à disposição. Professor Johnny, bom menino, como é que você falta respeito com um menino desse? Que, aliás, faz parte do grupo político dela? Que, aliás, trabalha com ela? Então, é falta de respeito. A gente não pode admitir isso. A gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Não importa se o cidadão tem bens, se o cidadão vai ter muito voto ou pouco voto, a gente precisa de respeitar e aplaudir cada um desses que se colocaram à disposição. É um ato de ousadia, é um ato de coragem, sabe? Eu não admito esse tipo de pensamento. É tentar colocar na cabeça do cidadão uma mentira, uma fake news, porque Barretos tem sim condições de eleger deputado. Nós já elegemos aqui, no passado, Benedito fecha a roda, viu falar já, né? Já ouvi falar. Benedito Correia. Nós tivemos aqui no passado, o Nadir Kenan, que foi eleito 2 vezes, radialista como eu, entendeu? No passado, quando a gente tinha 18 mil eleitores em Barretos. Nós tivemos aqui, ao mesmo tempo que Nadir foi eleito, nós tivemos Salim Abdala Tomé, pai do Dr. Wagner, foi deputado estadual, juntamente com o Nadir Kenan no mesmo tempo. Nós conseguimos ter 2. Por que nós não conseguimos ter 1? Porque os políticos não querem. Eles se sentem ameaçados, eles se sentem acuados quando aparece alguém que vai fazer sombra. Então é um sentimento de que ninguém pode crescer mais que eu. Ou seja, é o sentimento de árvore, de planta daninha que precisa crescer para poder abafar a planta que está vindo ali em seguida, fazer sombra para abafar. Ou seja, é um sentimento de que se eu não conseguir ter a competência, a capacidade de ser eleito deputado, ninguém mais pode ser deputado dessa cidade. Então esse é um sentimento que é passado para a sociedade, que é um sentimento medíocre. Nós temos que unir forças, nós temos bons candidatos. Nós temos a moça que é advogada, que é candidata também, a Cassiane. Ou seja, nós temos vários candidatos e a sociedade precisa ter isso, Marcelo, ter olhar
olhar para o seu plantel de candidatos e dizer o seguinte, olha, eu quero votar naquele do olho azul, sou eu. Ah, eu quero votar no do olho verde, é o Nilson. Ah, eu quero votar no de camisa verde, é você. Ou seja, a sociedade precisa ter opção. Com certeza. Ela precisa de olhar no plantel e dizer o seguinte, fala, olha, confia naquele cara, vou votar nele. Agora, alguém que tem hoje um papel como líder político na cidade. Tentar enfiar na cabeça das pessoas um raciocínio medíocre, infantil de tal tamanho, é inadmissível. Tá. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vem para o último bloco e vamos aproveitar também para ver aqui os comentários, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, tem bastante gente aqui comentando aqui, então depois do intervalo a gente vai estar vendo aqui os comentários do pessoal que está acompanhando através do Facebook. Rapidão a gente está de volta. Já estamos de volta com o último bloco do programa Ponto de Vista, hoje recebendo a visita do pré-candidato a deputado estadual, Odair Silva. Você nos acompanha através do canal oficial da ZNN One no YouTube. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, curtir, compartilhar. Tem também toda a galera aí acompanhando através da página da ZNN One no Facebook. Inclusive, pessoal mandando bastante mensagens aqui. O Laércio Tedesco mandando boa noite. O Braulio Assis Santos tem uma boa noite, Odair Silva. Guilherme Ribeiro falando aqui, nosso candidato. Cíntia Queiroz, boa noite. Jefferson Silva, grande Odair Silva. Marcos Palmeira também está acompanhando aqui ao vivo. Cíntia Queiroz. O Marcos Palmeira mandou aqui, a pergunta é se o pré-candidato já tentou outros cargos de polícia, já falou, né? Sim. Foi candidato a vereador uma vez. O André Almeida Teixeira, mandando também um boa noite aí, Odair Silva, nosso pré-candidato. Sirlene Santos Rodrigues, estamos juntos amigos. Lara Botelho também falando que estamos juntos. Rosa Maria da Silva mandando boa noite. Luan Ferreira, Raquel Cruvinel Fernandes, Roselaine Guimarães, todo mundo aí mandando um oi, um boa noite. Ninguém brigou, ninguém chamou atenção aí? Não, ninguém tá bravo não. Tem também a Eliana Neves Baeta, também acompanhando aqui o programa através do Facebook. Odair, a gente já está chegando no tempo aí de encerrar o programa, né? E eu queria abrir o espaço aí para você fazer as suas considerações finais, tocar em algum assunto aí que ficou faltando, que você gostaria de falar. Olha, eu primeiro quero agradecer você aqui pelo espaço, o Eliezer aqui, toda a equipe, né, que me acolheu aqui nessa casa de vocês aqui de maneira bastante carinhosa e respeitosa. O que eu queria dizer é o seguinte, muitas vezes, assim, quando a gente olha para o universo, vamos falar um pouquinho de política e quando for o tempo você me belisca aqui que eu paro, tá? Eu gosto de respeitar o tempo, mas às vezes a gente se perde nele, né? Uhum. Bom, vamos lá. Quando a gente vai para esse universo político, falando um pouquinho sobre o universo político, a gente olha para Barretos, Marcelo, com 91 mil eleitores. A gente poderia fazer... o meu partido, ele me apresenta os números semanalmente, né, eles fazem medições semanais e eles apresentam aí um número entre 30 e 35 mil votos para ser eleito como deputado estadual, né, que é o Patriota. A gente tem 91 mil eleitores em Barretos. Então, se a metade de Barretos decidir que vale a pena apoiar o Odair, estamos saindo daqui de Barretos eleito. Tá? Se 30% das pessoas, dos eleitores, decidirem votar no Odair, né, apoiar o Odair, a gente sai daqui de Barretos com 30 mil votos praticamente. Né? E com 30 mil votos, eu tenho uma aceitação muito grande, tenho feito um trabalho muito grande na região, fiz uma parceria com o ministro Ricardo Salles, que é um fenômeno, é um dos homens mais admirados na política brasileira hoje, e ele está como candidato a deputado federal, e nós fechamos aqui praticamente 80 cidades, uma parceria com o Ricardo Salles, já fizemos um movimento bastante grande semana passada, e assim, o Ricardo é bem recebido onde vai, e a gente está caminhando juntos. Então, assim, praticamente... nessa região, nessas 80 cidades, a gente vai ter uma votação interessante. Não digo uma votação expressiva, mas uma votação interessante, né, que ajuda muito a somar com a votação de Barretos para poder
sair. Mas assim, se você pegar a região inteira, Jaborandi tem um núcleo forte, Colina tem um núcleo forte, Guaíra tem um núcleo extremamente forte, Morro Agudo, Olímpia, né, que é aqui próximo da gente, que às vezes a gente fica olhando para Olímpia, né, Olímpia tem um grupo extremamente forte, né, Guaraci, ou seja, em toda a região a gente tem um núcleo bacana, um núcleo interessante de pessoas que estão trabalhando em prol, por respeitarem a nossa maneira e o nosso ponto de vista, né? Ou seja, eu não saio simplesmente para dizer o seguinte, olha, as outras cidades temos que tirar o que ela tem. A gente tem que pensar em somar, em crescer, em progredir. E a nossa região toda, ela é desguarnecida, ela está abandonada pelo governo do estado no sentido de não ter um deputado que olhe para Colina, que olhe para Guaraci, que olhe para Severínia, um deputado estadual que olhe para Guaíra, para Colina, para Jaborandi, ou seja, para toda essa nossa 13ª região administrativa. Então, é uma carência muito grande e a região tem abraçado muito a nossa proposta de trabalho. Isso tem me fortalecido cada dia mais. A gente começa às 5 e não tem hora para parar. Legal, então. Bom, eu também gostaria de agradecer você mais uma vez, ter aceitado o convite, participar aqui do programa Ponto de Vista. Espero que a gente tenha conseguido, né, levar um pouco de conhecimento para as pessoas sobre quem é o Odair Silva, o pré-candidato a deputado estadual, e outras oportunidades a gente vai estar te convidando novamente para estar vindo aqui. Porque eu vou só fechar aqui então, para alguém que não acompanhou no começo do programa, o Odair Silva é aquele moleque da roça, que viveu até os 13 anos na roça, trabalhando na roça, aos 13 anos decidiu vir para a cidade, se dedicou, trabalhou, se fez como profissional, né, e que hoje coloca o seu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual, depois de 42 anos na mesma profissão, depois de 40 anos na mesma empresa, servindo com competência, com lealdade, trabalhando com o máximo de sua energia, seu conhecimento, sua capacidade e, acima de tudo, preservando os valores éticos, morais, cívicos, religiosos e, acima de tudo, mantendo limpo o seu caráter. Esse é o Odair que está à sua disposição. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Bom, para vocês, então, uma ótima noite. Quinta-feira que vem a gente está de volta com mais um programa Ponto de Vista aqui na ZNN One. Até lá, tchau, tchau.